Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernando César Morelato. Sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube Quem é Quem Foi. Em nossos vídeos nós vamos abordar a biografia de grandes personalidades, sejam elas da música, das artes, do cinema, da ciência, da história, política e outros. Estejam elas vivas ou mortas. Nós vamos também abordar histórias de instituições e de empresas. E nesse nosso vídeo inaugural nós vamos contar a história de Thomas Alva Edison, o gênio da lâmpada. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem do vídeo, estão convidados a se inscrever e deixar também o seu like. Não esqueçam, no momento da inscrição, de ativar o sininho para que vocês possam receber esses vídeos em primeira mão quando postados do nosso canal. Obrigado e bom vídeo a vocês. Abraço. Edison nasceu em Milan, uma pequena vila localizada no estado de Ohio, nos Estados Unidos, em 11 de fevereiro de 1847, perto da fronteira com o Canadá. Conhecido pela maioria do público como o inventor da lâmpada, era de uma família de classe média. Seu pai, Samuel Edison, canadense de origem holandesa, tinha muitas atividades. Vendia bugigangas, trabalhava como marceneiro, carpinteiro e negociante de imóveis. A mãe, Nancy Elliott Edison, ex-professora canadense, teve 7 filhos, dos quais 3 faleceram ainda pequenos, e Thomas era o caçula. Em 1853, a família mudou-se para Port Huron, em Michigan. Na então única escola da cidade, o reverendo Engel, professor de Edison, então com 8 anos de idade, dizia: "O garoto é estúpido, confuso da cabeça, que não para de fazer perguntas e não consegue aprender." Além disso, o garoto recusava-se a fazer as lições, os cabelos eternamente despenteados e ainda por cima escutava mal. Em 3 meses de aulas, Thomas Edison deixaria a classe. É claro que o desavisado professor confundiu excesso de curiosidade com falta de inteligência. Especula-se que diferença teria feito para a vida pessoal de Edison se ele tivesse tido um professor menos bitolado. Incapaz de aceitar a suposta estupidez do filho, a mãe de Al, como era chamado pela família, resolve tomar para si a responsabilidade sobre a educação do garoto. Assim como tantos outros gênios, nunca mais voltaria a frequentar uma escola. Sabe o instinto materno, ao instigar o filho a aprender, com o que mais lhe interessava, rapidamente o jovem começou a devorar livros da biblioteca de sua casa, demonstrando grande curiosidade por temas científicos. E assim, passou a educá-lo em casa, cercando-o de livros de história e ciência, peças de Shakespeare e romances de Charles Dickens. Mas a sua verdadeira paixão era passar o tempo no laboratório de química que ele mesmo havia montado no porão de casa. Não só para pagar os materiais necessários às experiências, mas principalmente para ajudar no sustento da casa, aos 14 anos já ajudava a família trabalhando como vendedor de jornais, bombons, biscoitos, sanduíches, doces e frutas dentro dos trens do comboio que fazia a ligação entre Port Huron e Detroit. O guarda da estação local deixava-o guardar os doces e os jornais num vagão vazio. Tinha tempo de sobra para leituras e para experiências no laboratório que, clandestinamente, havia instalado num dos vagões, com a benevolente cumplicidade do chefe do trem. Conta-se que um condutor de trem da cidade aplicou um golpe demasiado forte na cabeça de Thomas após saber que o garoto havia ateado fogo a um dos vagões vazios na estação, quando um acidente com um elemento denominado fósforo causou um pequeno incêndio, o que teria contribuído ainda mais para a posterior perda gradual de sua audição. Aos 16 anos,
Thomas Edison já dominava as técnicas de telegrafista e o código Morse. Conta-se que um dia o filho de 3 anos de idade do Sr. James Mackenzie, empresário e que era um dos agentes da estação e era um bom amigo de Edison, estava brincando nos trilhos quando, de repente, o trem de carga se aproximou. Edison imediatamente saltou sobre os trilhos, pegou o menino e jogou-o fora em segurança. Como recompensa, o pai, o Sr. Mackenzie, concordou em lhe ensinar telegrafia. Nessa época, já despontava como inventor, construindo telégrafos artesanais com repetidores automáticos, o que facilitava muito a tradução e envio das mensagens. Curiosamente, apelidou a filha Marion Estelle Edison de Dot, ponto, e o filho Thomas Alva Edison Jr. de Dash, traço em inglês. A eletricidade na época fascinava os americanos, mas o que fascinava especialmente eram as aplicações da eletricidade, como o telégrafo, inventado em 1830 pelo americano Samuel Morse. A imprensa também capturou a imaginação do rapaz. Com o dinheiro que ganhava com as vendas, comprou em Detroit, futura cidade do automóvel, uma imprensa de terceira mão para publicar um mal escrito semanário de avisos e fofocas. O The Weekly Herald, o Arauto Semanal, inteiramente produzido por ele no próprio trem. Em 1865, quando acaba a Guerra Civil entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos da América, Edison, então com 18 anos, ganhava a vida como telegrafista. Durante 5 anos, trabalhou por toda parte, aproveitava o emprego noturno para se entreter com as suas engenhocas. Como vigia, para evitar surpresas, às vezes até dormir, inventa um sistema elétrico que envia de hora a hora um sinal aos vigilantes para mantê-los acordados. Inventou também uma ratoeira elétrica para caçar os ratos no quarto da pensão onde ele morava. Em 1868, patenteia seu primeiro invento, quando tinha apenas 21 anos, uma máquina de votar e contar os votos, que não despertou interesse. Em meados de 1869, muda-se para Nova York para tentar se estabelecer como inventor independente. Chega esfomeado e sem dinheiro. 2 anos mais tarde, inventa um indicador automático de cotações da Bolsa de Valores de Wall Street e, em um ótimo negócio, assina um contrato com a Western Union no valor de $40 mil e se estabelece por sua conta em Newark, subúrbio de Nova York. No Natal de 1871, casa-se com a jovem de 16 anos, Mary Stilwell, uma de suas empregadas, que era perfuradora de fitas telegráficas. Ele a pediu em casamento batendo uma moeda em código Morse. Disse que, terminada a cerimônia, o noivo esqueceu as núpcias, enfiou-se na oficina e de lá só voltaria de madrugada. Durante anos, Edison a deixava de lado pelo trabalho. Mary morreria 12 anos mais tarde de febre tifoide. Edison se casaria novamente com Minna Miller. Nos 2 casamentos, teve 6 filhos, 3 de cada casamento. Em 1876, já famoso, a grandeza de seus recursos e a amplitude de suas atividades motivaram a construção de um centro de pesquisas em Menlo Park. Era quase uma cidade industrial, com oficinas, laboratórios, assistentes e técnicos capacitados, os quais chamava de seus garotos ou capangas, e eles lhe chamavam de velho, onde iniciaram-se os estudos e a primeira fábrica da lâmpada elétrica. Nesta época, Edison chegou a propor-se a meta de produzir uma nova invenção a cada 10 dias. Não chegou a tanto, mas é verdade que, num certo período de 4 anos, conseguiu patentear 300 novos inventos, o que equivale praticamente a uma criação a cada 5 dias. No dia 12 de agosto de 1877, Edison, então com 30 anos de idade, anunciou que havia construído um fonógrafo
que foi uma de suas principais invenções. O aparelho consistia de um cilindro coberto com papel alumínio. Uma ponta aguda era pressionada contra o cilindro. Conectados à ponta ficavam um diafragma, um disco fino e um receptor, onde as vibrações eram convertidas em sinais acústicos e vice-versa, e possuía um grande bocal. O cilindro era girado manualmente, conforme o operador ia falando num bocal. A voz fazia o diafragma vibrar. Conforme isso acontecia, a ponta aguda cortava uma linha no papel de alumínio. Quando a gravação estava completa, a ponta era substituída por uma agulha. A máquina, desta vez, produzia as palavras quando o cilindro era girado mais uma vez. Thomas Edison trabalhou neste projeto em seu laboratório enquanto recitava a conhecida canção infantil Maria tinha um carneirinho, Mary had a little lamb, e reproduzia-a. As apresentações públicas do seu invento o tornaram mundialmente famoso e ele foi apelidado de o Mago de Menlo Park. Em 1878, então com 31 anos, propôs a si mesmo o desafio de obter luz a partir da energia elétrica. Desde o início do século XIX, vários inventores tentaram construir fontes de luz comerciais à base de energia elétrica. Humphrey Davy, em 1802, construiu a primeira fonte luminosa com um filamento de platina, utilizando-se do efeito Joule, observado quando um resistor é aquecido pela passagem de uma corrente elétrica a ponto de emitir luz visível. Outros pesquisadores já haviam tentado construir lâmpadas elétricas incandescentes. Nernst e Joseph Wilson Swan, por exemplo, haviam obtido alguns resultados, mas seus dispositivos tinham vida útil bastante curta. Em torno de 23 inventores construíram lâmpadas incandescentes antes de Thomas Edison, que foi o primeiro a construir a lâmpada incandescente comercializável em 1879. Edison tentou inicialmente utilizar filamentos metálicos. Foram necessários enormes investimentos e milhares de tentativas para descobrir que o filamento ideal era um filamento de carvão saturado em fio de algodão parcialmente carbonizado. A haste era inserida num bulbo de vidro com alto vácuo. Aquecia-se com a passagem da corrente elétrica até ficar incandescente, sem, porém, derreter, sublimar ou queimar. Emitia luz inicialmente bastante avermelhada e fraca, passando ao alaranjado e alcançando o amarelo, com uma intensidade luminosa bem maior, ao atingir sua temperatura final, próximo do ponto de fusão do carbono, que é aproximadamente 3.527 graus Celsius. Como o filamento de carvão tinha pouca durabilidade, Edison começou a fazer experiências com várias ligas metálicas, pois a durabilidade das lâmpadas de carvão não passava de poucas horas de uso. A lâmpada de filamento de bambu carbonizado foi a que teve melhor rendimento e durabilidade, sendo em seguida substituída pela de celulose, papel, e finalmente a conhecida até hoje com filamento de tungstênio, cuja temperatura de trabalho chega próxima a 3.000 graus Celsius. Com certeza, a invenção pela qual Thomas é mais conhecido é a lâmpada elétrica incandescente. Aliás, dá para dizer que questões envolvendo luz elétrica foram de grande preocupação para ele, que registrou exatas 424 patentes sobre esse tema. Em 1878, já um respeitado e renomado cientista, Thomas Edison funda a Edison General Electric, que mais tarde seria rebatizada para GE General Electric, que viria a se tornar um dos maiores conglomerados industriais do planeta. A GE, a General Electric Company,
Hoje é uma multinacional de serviços e energia. Foi fundada em 1892 pela fusão da Companhia Energética de Thomas Edison com a de Thomson Houston Electric Corporation. A fundação da nova empresa foi importante para o inventor, já que ele conseguiu obter direitos sobre várias patentes de seus concorrentes. Edison também foi um empresário de muito sucesso, sendo um dos primeiros a aplicar os princípios da produção maciça ao processo da invenção. Thomas Edison aventurou-se na criação de diferentes e diversos tipos de dispositivos, tais como ventiladores portáteis alimentados a bateria, mimeógrafos e até mesmo uma boneca falante, uma novidade impressionante para a época, além de medidores de energia elétrica, os popularmente conhecidos como relógios de luz. Em 1879, uma lâmpada construída pela empresa brilhou 48 horas contínuas. Foi um recorde. Nas comemorações de final de ano, uma rua inteira próxima ao laboratório foi iluminada para demonstração pública. Em 1883, inaugurou uma loja onde clientes podiam escolher as instalações elétricas e iluminação de suas casas. Em 1885, já havia 250 mil lâmpadas em uso nos Estados Unidos. A invenção da lâmpada comercial mudaria o mundo, a começar por Menlo Park. Quando Edison iniciou suas pesquisas, seu laboratório possuía apenas 15 empregados, os seus capangas. Esse número já era 64 quando realizou sua primeira demonstração pública. Próximo a 1881 já eram 220. A era do velho e da camaradagem estava acabada. Essa mudança afetaria Edison. Havia agora a necessidade de um lugar maior para a produção em escala. Assim, Edison mudou sua fábrica para Nova York. Edison se envolveu em uma briga judicial por patentes, tendo ele declarado: "Minhas invenções elétricas não me trouxeram lucro, apenas 40 anos de litígio." Em 1887, mudou seus laboratórios para um complexo 10 vezes maior em West Orange, Nova Jersey. Para sua família, ele comprou Glenmont, uma mansão próxima, mas ainda dedicava muito do seu tempo ao laboratório em sua casa, não tendo tempo para sua família. Edison se dedicava profundamente a seus inventos, o que não podia se dizer em relação à sua família. Em torno de 1890, desenrolou-se um episódio conhecido como a Guerra das Correntes, em que um lado estava Thomas Edison defendendo o uso da corrente contínua e, do outro lado, o empresário americano Westinghouse, apoiado pelo gênio Nikola Tesla, defendendo o uso da corrente alternada. Havia muito interesse econômico nessa disputa, pois nela estava em jogo o controle do sistema elétrico de todos os Estados Unidos. Em um dado momento, Edison, para mostrar os perigos da corrente alternada, teve a desumana ideia de eletrocutar animais e começou a realizar diversas demonstrações que serviram de propaganda negativa a esse tipo de corrente. Uma dessas práticas consistia em eletrocutar animais como cães e gatos em seus laboratórios. Nesse momento, a companhia Edison viu uma excelente oportunidade para mostrar publicamente os perigos do uso de altas tensões, que mais tarde seria usado em humanos com o advento da cadeira elétrica. Nesta mesma época, viveu uma elefanta chamada Topsy, que tinha sido até então uma das principais atrações do circo Luna Park, de Coney Island, mas que, em alguns momentos de fúria, havia causado a morte de 3 homens, um deles um cuidador, se é que podemos classificá-lo assim, bêbado, que dava a ela cigarros acesos para comer. Os proprietários do circo decidiram então que Topsy deveria ser sacrificada. E,
Então, com o apoio, não se sabe a que preço, das sociedades protetoras dos animais daquela época, que julgaram que a elefanta sofreria menos morrendo eletrocutada, Thomas Edison aproveitou para realizar uma demonstração. Afinal, pensariam as pessoas que, se aquelas altíssimas tensões podiam até matar uma elefanta, o que então não poderiam fazer a um ser humano? Edison enviou então os seus técnicos, que colocaram Topsy sobre uma plataforma metálica e passaram diversos eletrodos através da sua cabeça e de seu corpo. Mais de 1.500 pessoas se juntaram em Coney Island para presenciar a execução, e o próprio Edison decidiu filmar toda a ação com uma câmera de sua invenção. O filme foi divulgado com grande sucesso com o título Electrocuting an Elephant, toda uma suposta demonstração dos inconvenientes da corrente alternada. É de sua autoria a frase: um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. Na General Electric eram produzidos todos os tipos de dispositivos eletrônicos, como geradores, motores, gigantescas válvulas solenoides, transformando-se num dos maiores fabricantes dos Estados Unidos e do mundo. Mais tarde, a Primeira Guerra Mundial representaria um grande avanço para a GE, General Electric, que fornecia máquinas gigantescas e novos equipamentos eletrônicos para os navios americanos. A empresa também aderiu ao ramo da indústria química, contribuindo para a fabricação de novos produtos e substâncias. Sem dúvida, o fato de ser um questionador incansável que não aceitava o impossível ajudou o cientista a realizar seus projetos. Na sua vida, Thomas Edison encaminhou o pedido de registro para 2.332 patentes, dos quais obteve 1.093. Ainda hoje, um número recorde para uma única pessoa, embora não fossem todos os inventos de sua autoria. O grande problema é que Thomas Edison registrava os inventos de seus empregados como sendo seus, ou em conjunto com eles. Grande parte de seus inventos não são originais, mas adaptações de patentes compradas por Edison, que foram melhoradas. Por isso, é acusado de se apropriar das ideias dos outros. Considerado por muitos o maior inventor de todos os tempos, Edison é, sem dúvida, um dos grandes precursores da tecnologia do século XX. Teve também um papel determinante na indústria do cinema. Enquanto trabalhava na lâmpada elétrica, esbarrou em outras descobertas, como a de fotografias de movimento. A partir dela, foi criado o kinetoscópio ou cinetoscópio, a primeira câmera cinematográfica bem-sucedida para exibir os filmes. A ideia inicial de criar um dispositivo que exibisse imagens em movimento foi de Thomas Edison, mas o aparelho foi inventado oficialmente por William Kennedy Lowry Dixon, chefe engenheiro da Edison Laboratories, em 1891. Edison considerava o cinema apenas uma mera curiosidade e desperdício de tempo. Mesmo assim, teve um estúdio de filmes, o Edison Studios, que produziu filmes como Frankenstein. A primeira apresentação pública do equipamento ocorreu em 1891 e os primeiros filmes comerciais foram feitos em 1893, em um estúdio giratório que aproveitava a posição solar, improvisado nos fundos do laboratório de Edison. Em 1928, George Eastman, à esquerda, aparece junto a Thomas Edison com o gravador cinematográfico. George Eastman foi o fundador da Kodak. Edison ainda aperfeiçoou o telefone, inventado por Antonio Meucci, em um aparelho que funcionava muito melhor e usava um microfone de grânulos de carvão criado pelos seus empregados. Patenteou a máquina de escrever, que mais tarde seria aproveitada pela Remington. Trabalhou ainda em projetos variados, como alimentos empacotados a vácuo. Ele criou um sistema de preservação de frutas com a tecnologia a vácuo para embalar esses e outros produtos. E um sistema de construções mais baratas, com casas feitas de concreto. Criou também um gravador de concreto, que foi resultado dos seus experimentos.
também produziu o ditafone, que era uma espécie de gravador onde se gravam fonograficamente cartas ditadas ou qualquer outro texto oral para que sejam posteriormente transcritos ou datilografados. Ainda criou o regulador de máquinas de soldar, rodas de borracha e a estrada de ferro eletromagnética. Também uma locomotiva elétrica e ainda a bateria para carro elétrico. Isso ainda no ano de 1913. Além disso, Edison criou o separador de minério de ferro magnético. Embora nem todas as invenções tenham sido criadas somente por Thomas Edison, foi o nome do cientista que apareceu nos créditos de mais de 2.000 patentes. Ele foi o responsável pelo fluoroscópio, equipamento que mostra em tempo real o funcionamento do organismo de uma pessoa, baseado em uma fonte de raios-x e em uma tela fluorescente. Edison é considerado por muitos como ladrão de ideias e projetos. Mesmo em idade avançada, trabalhava por muitas horas, o que, por causa da sua surdez e obsessão por trabalho, o tornou um homem bastante solitário. Seu amigo mais íntimo era Henry Ford, que havia sido seu empregado e que fora encorajado por ele a seguir seus projetos. Henry e Edison beiravam a infantilidade, faziam longas viagens junto com os amigos, o magnata dos pneus Harvey Firestone e o ambientalista John Burroughs, jogando e encenando piadas complexas e inteligentes em acampamentos. Houve uma amizade intensa entre Henry Ford e Thomas Edison, e a admiração de Ford por Edison era imensa, que era seu amigo, seu benfeitor e ídolo. Conta-se que em 1929 Edison compareceu para comemorar o 50º aniversário da invenção da lâmpada incandescente, já velho e debilitado. A ocasião foi o último e maior tributo a Edison, que morreria 2 anos depois. Acompanhado pelo presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, e da esposa, o homem conhecido como Grande Benfeitor chegava em Dearborn, onde milhares de pessoas, entre elas Marie Curie, o aguardavam na chuva para saudá-lo. Ford inaugurava seu Greenfield Village Museum, hoje Henry Ford Museum, no estado americano de Michigan. Ford pediu a Edison para consagrá-lo, assinando o seu nome no cimento fresco. Essa foi a forma que ele encontrou de homenagear seu ídolo. Aqui foi colocada uma réplica do laboratório de Menlo Park, em todos os detalhes, reconstruído cuidadosamente e meticulosamente pela supervisão de Henry Ford. Edison, cansado, pediu se poderia sentar-se para descansar um momento. Sentando-se na cadeira, que nunca foi sua, e sim uma reconstrução do seu laboratório, assim que se colocou em pé, Ford ordenou para que a cadeira fosse pregada no local. Outra curiosidade sobre Edison é que quando Samuel O'Reilly inventou a máquina de tatuagem, ele usou a tecnologia desenvolvida por Edison para criar uma caneta de tatuagem baseada na caneta elétrica de stencil, caneta copiadora pneumática, desenvolvida por Edison, com o intuito de usá-la para gravações em superfícies duras. Talvez fosse por essa razão que Thomas Edison tivesse feito uma tatuagem enigmática no antebraço. Enquanto Edison buscava aumentar a vida útil das lâmpadas que estava desenvolvendo, por acaso descobriu o que hoje é chamado de efeito Edison ou efeito termoiônico. Ele demonstrou a formação de uma corrente elétrica fraca no vácuo entre um filamento aquecido e uma placa metálica, sem que existisse contato elétrico. Em 1883, registra o primeiro dispositivo termoiônico, um diodo semicondutor, ou válvula de Edison, precursora da válvula de rádio ou válvula termoiônica. A corrente que ocorria era unidirecional e terminava se a polaridade fosse invertida, caracterizando o conceito da semicondutividade. Edison não soube aproveitar efetivamente esse efeito, mas mais tarde serviria de base para a criação das válvulas que provocariam uma revolução que desencadeou o surgimento dos aparelhos eletrônicos modernos.
como rádio, TV e o computador. As descobertas de Edison, até mesmo as desagradáveis, eram aproveitadas de um modo ou de outro. Como tinha um grande senso de humor, quando jovem, costumava dar choque em seus colegas de trabalho ao preparar um cenário para isso e se escondendo para observar as reações. Respeitado mundialmente, em uma entrevista, já velho, mostra todo o seu senso de humor e fala da dificuldade de obter o primeiro filamento duradouro. The filament of the first practical incandescent lamp which I invented was of carbonized cotton thread. In the search for a better filament, I carbonized everything likely. Carbonized paper horseshoe lamps were used in the first public demonstration of the electric system in Menlo Park on December 31st, 1879. This is a replica of one of the first cotton thread lamps. What do you think of the sound pictures of today? What I think of the talking picture? Yeah. Well, I don't know. I never heard one. What do you think of the Einstein theory? I don't think anything of Einstein theory because I can't understand it. How does it feel to be 84 years old? Well, it feels very fine to be 84 years of age if you don't have anything the matter with you. Well, I have a little trouble now and then, but that's because I'm getting old. But I've got a lot of ginger yet. One of the best stories I heard recently of the great economy of the Scotch was during the total eclipse of the sun about 3 years ago in a small town in Connecticut. When it became a total eclipse, the Scotsman rushed into the telegraph office and tried to send a night message. I firmly believe that the machine age will favorably affect the lives of the workers. It is impossible, however, to forecast what electricity and invention will make of the world 100 years hence. We don't know a millionth of 1% about anything. All theories, sooner or later, are abandoned for others. O grande diferencial de Edison estava na vontade de arriscar. Todas as suas engenhocas e inventos vieram de tentativas, erros e acertos, aos quais ele sempre estava disponível. Thomas Alva Edison, o gênio da lâmpada, faleceu em West Orange, Nova Jersey, em 18 de outubro de 1931, então com 84 anos de idade. Encontra-se sepultado em West Orange, no Edison National Historic Site, Nova Jersey, Estados Unidos. Para muitos, um ladrão de ideias, para outros, um gênio inovador. A inspiração pode ser encontrada em uma pilha de lixo. Às vezes, você pode colocá-la em conjunto com uma boa imaginação e inventar algo. Thomas Alva Edison.